vamos falar sobre regulação da secreção gástrica. Para que a gente entenda bem, primeiro a gente tem que dar uma olhadinha na anatomia do nosso estômago. Bom, então as regiões. Aqui nós temos o fundo do estômago, mais abaixo temos o corpo e ainda mais inferiormente o antro. Aqui em cima, logo abaixo do esôfago, temos a região da cárdia e antes do intestino delgado, nós temos o esfíncter pilórico, responsável pelo esvaziamento gástrico. Agora, a gente vai mostrar para vocês quais são as células que são responsáveis por essa secreção no nosso estômago e onde elas estão localizadas. Bom, as células secretoras, elas ficam dentro de glândulas. A primeira que a gente vai mostrar é essa daqui, que fica nessa região do fundo e do corpo do estômago, que é chamada de glândula oxíntica ou ainda glândula gástrica. Bom, se a gente pudesse olhar a glândula bem de pertinho, a gente veria que ela tem mais ou menos esse formato. Aqui em cima, essa parte mais larga, ainda não é propriamente a glândula, é a favela gástrica. Na favela gástrica, a gente tem apenas células do epitélio superficial. À medida que a gente vai se aprofundando na mucosa, vão começando as células que são da glândula propriamente dita. As primeiras são as células mucosas, que secretam muco rico em bicarbonato, que depois a gente vai ver o porquê disso. Junto ali das células mucosas, tem as células parietais, que são um pouquinho maiores e são secretoras de HCl, responsável por acidificar o nosso estômago. Ainda mais abaixo, a gente encontra as células principais, que são responsáveis pela secreção de pepsinogênio. Aqui entre as células principais, a gente pode encontrar as células G, que secretam gastrina, que é um hormônio, então vai para a corrente sanguínea. Além das células G, a gente encontra as células D, que secretam somatostatina. Fora da glândula, mas aqui bem pertinho, a gente tem um outro tipo de célula, a ECL, que secreta histamina. Logo, logo vocês vão entender a função de cada uma dessas secreções e aí vai fazer bem mais sentido. Bom, então a gente acabou de ver as células que compõem as glândulas oxínticas, que ficam na região do fundo do corpo do estômago. Agora nós vamos dar uma olhadinha nessa região aqui do nosso estômago, que é a região pilórica, onde a gente encontra as glândulas pilóricas. O formato dessa glândula continua sendo mais ou menos o mesmo das glândulas oxínticas. O que muda são as células que compõem cada uma dessas glândulas. Enquanto lá na glândula oxíntica eu tinha todas aquelas células que a gente acabou de ver, aqui na glândula pilórica a gente tem só as células de muco, da mucosa, e as células G, que vão secretar gastrina. Agora nós vamos falar das fases da regulação da secreção gástrica. Antes mesmo da presença do bolo alimentar no nosso estômago, a gente já começa a ter secreção gástrica, através do pensamento, da visão e também da presença do alimento dentro da nossa boca durante a mastigação, etc. Essa é a fase cefálica, responsável por aproximadamente 30% da secreção gástrica. Em seguida, temos a fase gástrica, propriamente dita, que decorre da presença do bolo alimentar no estômago, estimulando a secreção. Essa fase é responsável por cerca de 60% da secreção gástrica. Por fim, a gente tem a fase intestinal, que vai depender da presença do quimo no duodeno, e é responsável por aproximadamente 10% da secreção gástrica. E agora a gente vai tentar mostrar para vocês a regulação da secreção de uma forma... Aqui em cima a gente tem o lúmen, no meio a mucosa e embaixo os plexos. Vamos então colocar aqui na mucosa as células que a gente já viu anteriormente que estão envolvidas nesse processo. E a partir daí a gente vai mostrar como se dá a regulação dessa secreção. A distensão do antro ou a presença de proteínas estimula neurônios sensitivos que enviam essa informação para os plexos mioentéricos. Os plexos respondem liberando a acetilcolina, que vai estimular a célula G. Ela também pode ser estimulada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, mediante a liberação do neurotransmissor peptídeo liberador de gastrina, o GRP. Esse neurotransmissor leva esse nome porque, ao estimular a célula G, ocorre a secreção de gastrina, que, por ser um hormônio, não é secretada para o lúmen, e sim para a corrente sanguínea.
Ela segue então pelo sangue até atingir as células parietais e ECL. Essas duas células, tanto a parietal quanto a ECL, também podem ser estimuladas via nervo vago pela acetilcolina. A célula parietal faz a secreção de HCl para o lúmen e a célula ECL secreta histamina, que vai paracrinamente estimular a célula parietal a produzir ainda mais HCl, o que é bem importante, porque essa secreção é responsável pela acidificação do meio. Essa acidez é detectada por neurônios sensitivos, que mandam as informações lá para os plexos e respondem liberando acetilcolina, que vai estimular as células principais. As células principais secretam pepsinogênio, que na luz no estômago, em meio ácido, é clivado, passando a expressar sua forma ativa, a pepsina. Vale lembrar que a pepsina também é autocatalítica, ou seja, a própria presença de pepsina no estômago estimula a ativação de outras moléculas de pepsinogênio. As células mucosas são estimuladas pelo contato com o alimento, por irritação química e ainda pela distensão do estômago. Elas produzem um muco espesso, rico em bicarbonato, cuja função é proteger a mucosa da acidez do suco gástrico. Essa atividade também é estimulada pelo sistema nervoso autônomo parasimpático. Bom, mas se houver excesso de ácido no estômago, o que acontece? A célula D detecta esse excesso e produz somatostatina, que inibe a ação das células G, parietais e principais, fazendo então um processo de feedback negativo, diminuindo assim a secreção gástrica.